Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero fazer aqui uma pregaçãozinha no Salmo 145, a partir do versículo 13. Salmo 145, do versículo 13, que diz assim: O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. Versículo 14: O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Versículo 15 diz assim: Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhe dás o seu mantimento a seu tempo. O versículo 16: Abres as tuas mãos e satisfazem os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Amém. Eu quero dizer que nessas palavras aqui, quero falar com o povo, dar um alerta para o pessoal desse mundo inteiro, que estamos passando uma fase difícil, uma fase de aflição, uma fase de tristeza, mas para muitos serão tristeza e para muitos serão alegria, porque o que nós está passando é cumprimento da palavra de Deus. Muitos que não entendem a palavra de Deus, eles pensam que já é o fim, mas ainda não é o fim. A Bíblia diz que é princípio de dor, e aqui o salmista está alertando a você, meu irmão, a você, minha irmã, que anda desagarrado dos caminhos do Senhor, que não quer procurar a verdade. Essa palavra é dita para todos, não só para os descrentes, mas como os crentes. Muitos estão desapercebidos, muitos estão com a Bíblia na mão e estão errando. Muitos estão com a Bíblia na mão e estão fazendo gracinha com a palavra de Deus. Muitos estão com a Bíblia na mão dizendo que são pastores, são obreiros, mas no final não são nada disso, porque estão duvidando de Deus. Estão deixando a palavra verdadeira, o caminho da salvação, para poder ensinar a inverdade que é a teologia. Estão fazendo da casa do Senhor comércio. Isso não pode. A palavra de Deus diz que o dinheiro é raiz de toda amargura. Estão sendo os empresários, os profetas estão falando, a Bíblia está falando, o povo está duvidando, não quer aceitar. Aqueles que dizem ser os atalaias de Jesus Cristo, que é os levadores da palavra, do evangelho verdadeiro, a maioria estão negando. A maioria estão buscando as coisas mudando, as coisas do seu próprio interesse e deixando as coisas de Deus. Então o salmista está nos alertando. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. O domínio de Deus está sobre tudo, todas as gerações. Ele domina o mundo inteiro. A Bíblia diz que ele coloca a água do universo na coxa da mão. Ele é um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. Mas a maioria do pessoal que se chama pelo nome do Senhor Jesus Cristo chama em vão. A Bíblia diz: vós me louvam com o teu lado, mas o coração seu está longe de mim. Por isso é que está acontecendo as coisas que estão acontecendo. A culpa não é de Deus não, a culpa é nossa. A culpa é minha, é sua, se não andar dentro da palavra de Deus. Então o salmista está alertando. O versículo 14 diz o seguinte: o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Ele quer fazer isso.
Mas muitas vezes a pessoa cai, o Senhor quer o levantar, mas ele não quer levantar. Por que ele não quer levantar? Ele não quer ser levantado porque ele fica cuidando das coisas do mundo, o interesse de si próprio, e não olha para Deus, não ajuda os necessitados, e não segue a doutrina, essa doutrina que os apóstolos nos deixou. Então Deus quer o levantar, mas eles mesmos não aceitam, que no livro de Isaías diz: o seu pecado que separa a voz do vosso Deus. Deus não nos despreza, mas nós é que separa dele. No versículo 14 diz o seguinte: o Senhor sustenta, no versículo 15, os olhos de todos esperam em ti, e tu lhe dás o seu mantimento a seu tempo. Meus irmãos e minhas irmãs, esse mantimento que a palavra diz não é só o mantimento que nos alimenta para matar a nossa fome carnal, não. Esse mantimento que a palavra diz é sobre até o mantimento espiritual que nós recebemos de Deus. Nós pede, ele dá, mas muitos não querem aceitar. Agora no versículo 16 diz o seguinte: abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. O desejo do nosso Deus é satisfazer o nosso desejo também, o desejo do Senhor. Por quê? Porque Ele nos ama, Ele tem nós como filho. Se nós aceitarmos Jesus Cristo como Salvador das nossas almas, nós passamos a ser filho de Deus por adoção, irmão de Jesus Cristo. Mas nós temos que ter um conserto muito grande perante a Deus. O versículo 17 diz o seguinte: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. A Bíblia diz para nós ser santo como o Senhor é santo. A palavra de Deus diz. A santidade que a palavra de Deus nos diz não é nós fazer milagre, porque nós não fazemos milagre. Milagre é só Deus que pode fazer. Ser santo é pela obediência. Ser santo é andar nos caminhos do Senhor. Ser santo é andar direito nos nossos negócios. Ser santo é amar nossos irmãos, nosso próximo, como a nós mesmos. Ser santo é orar por aqueles que nos perseguem. Ser santo é ajudar quem é necessitado. Ser santo é não viver julgando os outros, condenando. Isso é que é a santidade que Deus quer de nós, é a honestidade. Então a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 18, eu vou ser meio rápido porque o tempo não dá para fazer muita coisa. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Está vendo aí o que a palavra nos diz? Perto está o Senhor. Ele está perto de todos nós. Se hoje você está passando por uma dificuldade, às vezes você pode dizer: o Senhor esqueceu de mim, Ele não está me vendo, Ele não me olha para mim, mas é engano seu. Ele não esqueceu de você. Você sabe por que você está passando por isso? É porque você não está invocando o Senhor com sinceridade. E na verdade, que aqui diz, ó, perto está o Senhor de todos. Perto está o Senhor de todos. Os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. A Bíblia diz, Jesus falou: vós me louva com teus lábios, mas o teu coração está longe de mim. Eu quero deixar uma palavra para os irmãos no livro de João, Evangelho de São João, capítulo 9, versículo 31, que diz assim: sabemos que Deus não ouve o pecador, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, esse Ele ouve. Se eu peço a Deus, se eu imploro a Deus, e eu não sou atendido, não é culpa de Deus. Se você pede, se você não recebe, não é culpa de Deus, é culpa minha e sua. Por quê? Porque nós invocamos a Deus, mas não com sinceridade e não em verdade. Porque Jesus falou que Ele está de olho nos verdadeiros adoradores, que eu adoro em espírito e em verdade. Esse é o que agrada a Ele. Não adianta nós estar na igreja, pregando bonito, cantando bonito e falando da palavra do Senhor, mas o coração está longe dele. Não adianta nada. Por isso, meus amados, as consequências que nós estamos passando, nem todos vão passar. Que a Bíblia afirma isso, que nem todos. Mas muitos daqueles que são desobedientes vão passar. E é por conta de falha daqueles desobedientes que nós temos que seguir a palavra do Senhor. Olha aqui no versículo 19 o que diz:
ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Essa palavra aqui, o Senhor, ele cumprirá o desejo dos que o temem. Eu quero dizer para vocês que temer a Deus não é ter medo de Deus. Muitos falam essa passagem, mas não explica. Temer a Deus é obedecer, andar nos caminhos, andar dentro da palavra, fazer o que as Escrituras mandam. Deixa de obedecer aqueles homens que não querem nada com Deus, que dizem seres pastor, que dizem seres obreiro, que dizem ser bispo, que está seguindo coisas erradas, idolatrando dinheiro, porque isso aí virou uma vergonha, virou comércio, virou uma coisa mais esquisita do mundo. A Bíblia diz que o dinheiro é de toda amargura, mas virados empresários. A Bíblia diz que aí um cego guiando o outro e acaba ambos caindo numa cova só. Muitos não vão gostar dessa minha pregação, mas a verdade tem que ser dita. Conserte diante de Deus, ora a Deus de coração, jejuma, busca a Deus com sinceridade, seus pastores, seus obreiros. Seja honesto com Deus, não seja covarde, não. Porque as coisas do mundo estão acontecendo no mundo do jeito que está acontecendo, culpas de muitos que não obedecem a palavra, estão brincando com a palavra de Deus, pisando na palavra de Deus, estão fazendo até filmes de Jesus, fazendo novela de Jesus. Isso é uma vergonha. E muitos crentes, muitos pastores, muitos obreiros não têm a vergonha, eu falo assim, de sentar diante de uma televisão para assistir uma coisa dessa que está ganhando dinheiro com a palavra de Deus. E isso aí não pode acontecer. O que está acontecendo no mundo é culpa de muitos que dizem ser cristão, mas não são cristãos. Que o verdadeiro cristão adora a Deus, Espírito e verdade, fala a verdade e cumpre com a palavra de Deus. Não vou pedir perdão a ninguém sobre isso, não. No versículo aqui, ó, se você fizer isso, ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e te salvará. Se você andar nos caminhos do Senhor, se você cumprir com a palavra de Deus, você pode orar a Deus, pode clamar que Ele te ouvirá e te salvará, que está escrito aqui na palavra. E Ele não é mentiroso, não. Ele não é o homem que mente, não. Ele te salvará da morte, salvará da enfermidade, salvará do inferno, se você andar dentro da palavra dele. O versículo 20 diz assim: o Senhor guarda a todos os que o amam. Muitos falam, eu amo a Deus, mas está amando o quê? Idolatrando placa de igreja, idolatrando tudo. Idolatrando dinheiro, amando, dinheiro, bens. E isso não pode acontecer, mas está acontecendo. Olha o que diz o versículo aqui, ó. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Muitos estão falando aí, mas morreu um pastor famoso, morreu um fulano de tal famoso. Não sabe por que não? Sabe por que está acontecendo isso? A palavra está dizendo aqui, ó. Não sou eu que digo, é a palavra que está dizendo isso aqui, ó. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Não seja ímpio. Irmão, eu fico triste quando eu vejo, eu já vi pastor falar o povo católico lá, nós não podemos ficar no meio dos ímpios. Eu fico triste com isso. Ímpio, se você não sabe, pastor, que já falaram para mim, ímpio é todo aquele que pratica a impiedade. Todos, sem exceção. Todos aqueles que desobedecem a palavra de Deus, que fazem as coisas contra a palavra de Deus, é ímpio. Seja ele católico, seja ele padre, seja ele pastor, seja ele obreiro, seja ele quem for. Se desobedecer a palavra de Deus, fazer coisas desagradáveis a Deus, ele é ímpio, ele é impuro. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus não habita em tempo impuro. Ímpio é impureza, é pessoa sujo, é coisas malditas. Está escrito na palavra de Deus. O versículo 21 diz assim, para terminar: a minha boca entoará o louvor do Senhor e toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Louvar a Deus, a palavra diz, adorai somente o Senhor e somente a Ele servirá. Tem pessoa que está louvando o mundo. Eu já tenho visto na igreja aí, eu não peço perdão para falar não. Tocando música sertaneja, falando em fogão de lenha, falando em fazenda, dizendo que é ímpio e gente dando glória a Deus.
glorificando o mundo. Isso é uma vergonha. Isso não pode acontecer mais não. O que está acontecendo é permissão de Deus. Deus está permitindo e mais coisas vão acontecer. Espera que aí vem. Espera que aí vem. Conserta diante de Deus todos sem acepção que estiver errado. Conserta, entra na palavra de Deus verdadeira, fala a verdade, segue o evangelho, prega o evangelho da salvação. Hoje em dia não tem mais culto a Jesus nas igrejas. Não tem mais culto a Deus. A Bíblia fala, cultuai somente ao Senhor e somente a Ele servirá. É culto de senhora, é culto do jovem, é culto de diaconisa, é culto da quinta-feira da bênção, é culto não sei de que. Para com isso, não tem culto a Deus mais não. Para de cultuar homem, para de cultuar mulher, vai cultuar a Deus. E louva somente a Deus, aqui a minha boca entoará o louvor do Senhor, o louvor do Senhor. E toda a carne louvará o seu santo nome para todos sempre. Faça isso. Você que não quer seguir, de hoje em diante, não seja um crente não, porque até o diabo é crente. A Bíblia diz que ele crê que estremece. Seja um cristão. Fala a verdade. Sai para as ruas. Você, irmão, que não tem oportunidade igual eu tinha, de pregar nas igrejas, porque os empresários lá não deixam que fale a verdade, vai para o YouTube igual eu estou fazendo, vai para as ruas, porque a sua palavra, a palavra de Deus, tem que ser explanada no mundo inteiro. Vai para o YouTube que o mundo inteiro vai te reconhecer e reconhecer que você é o servo de Deus, você não teme ao diabo, você teme a Deus, não Satanás. Jesus falou, resistirei o diabo, ele fugirá de vós. Resistir o diabo é dentro da palavra, porque aqui ele não vem, porque aqui habita o Espírito Santo de Deus. Eu quero agradecer a todos primeiramente o meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que ele toca no coração de vocês. Seja um servidor de Jesus Cristo, não seja servidor de pastor, não. O apóstolo Paulo escreveu, irmão, não seja escravo do homem, mas serve a Deus na vocação que foi chamada. Larga de ser escravo de pastor, vai pregar o evangelho verdadeiro. Se ele não quer ir, você vai estar lá. Deus escolheu você para ir, Jesus te capacitou para isso, para pregar o evangelho verdadeiro. Não foi para ficar debaixo de pé de pastor, dando dinheiro para pastor, não. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus Cristo, e Jesus abençoa a todos, pelo poder do Espírito Santo. Amém.